noite, então. É com muita alegria que começamos mais um episódio da nossa Universidade do Ser, experienciando o estudo do antimedo, que é um antídoto, né? Dentro do conhecimento, nós sabemos que só é possível vivenciar a expansão, vivenciar a cura quando nós conhecemos, pelo menos experienciamos um pouco da causa do que nos aflige. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Cristiane, né? Que é uma terapeuta holística, também massoterapeuta, mas eu vou deixar a palavra para ela. A Cris é uma querida companheira, parceira nossa já, estamos iniciando estudos juntos aí. E então eu passo o microfone para você, amada, seja muito bem-vinda, a noite é sua, o palco é seu, e eu estou aqui para te auxiliar no que for necessário, qualquer coisa. Só fazer um Ah, sinal, tá bom? Bem-vinda, a noite é nossa. muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, em primeiro lugar, pelo convite. Gratidão a vocês que estão aqui nos prestigiando. E é um perigo, não me deixar falar, é um perigo. Eu já trouxe até o chimarrão, porque assim, ó, ensinava Chico Xavier, né? Quando tá falando demais, tu abre tua garrafinha e toma um gole d'água. Aí eu já trouxe o chimarrão para adiantar o processo. Então, muito obrigada. Vamos embarcar nessa viagem, nessa caminhada de conhecimento, né, que é fantástico. Eu acho que não existe nada mais bonito, nada mais intenso do que o conhecimento. Bom, como a Angela falou, eu sou massoterapeuta, sou terapeuta holística, né? Sempre informação, eu acho que tudo é informação, né? Nada, existe um limite, eu sou e ponto, né? Eu estou na caminhada da formação. Então, nosso assunto hoje é o medo no cérebro e a massoterapia. Ali tem minha apresentação, que eu já me apresentei para vocês. Enfim. Bom, o que é a massoterapia? Todos nós sabemos, né? Masso de massagem e terapia, então, é a terapia da massagem. Aí, eu achei uma definição ali, que é a primeira definição que sempre se apresenta, né? E a massagem é um dos mais antigos métodos de cura. Era usado na China, muito usado pelos egípcios, pelos gregos, e eles usavam para tratar as mais variadas doenças. Diferente do que nós temos aqui no Ocidente, que as pessoas usam muito a massagem no sentido relaxamento, né? E aqui eu trabalho muito com a massagem relaxante e com a terapêutica. Qual é a diferença? Basicamente nenhuma. A massagem relaxante nós usamos para relaxar, e não existe fazer uma massagem terapêutica sem a relaxante. A diferença é a relaxante, apenas o objetivo é relaxar, e a terapêutica é tratar algum tipo de patologia, alguma dor que a pessoa apresente. Então, se faz o relaxamento, se detém naquele local. Bom, a definição que nós temos aqui da massagem terapêutica, né, incluindo a mioterapia, que é também um tipo de massagem, a prática de amassar ou manipular os músculos e outros tecidos mole de uma pessoa para melhorar seu bem-estar ou saúde. Uma forma de terapia manual que inclui segurar, mover, aplicar pressão nos músculos, tendões, ligamentos e fáscias, né? Que as fáscias são os tecidos que revestem os músculos. Uma definição bem básica, né? Mas na verdade a massagem é muito mais do que isso. Porque basta lembrar quando nós éramos crianças e que nós caíamos, sentíamos algum tipo de dor, o que que a mãe faz? A mãe vai lá e, né, é, é empírico, faz parte, vai lá e faz aquela massagem. Então, a massagem, ela já é caracterizada pelo carinho e pelo cuidado desde sempre. Mesmo que não se tenha noção nenhuma de massoterapia, mesmo que não se tenha noção nenhuma das técnicas de massagem, das manobras de massagem, enfim, já é uma coisa instintiva, né? Então, a massagem terapêutica, ela nasceu conosco, desde o princípio, né? Já é uma coisa automática. Bom, problemas de saúde que a massagem ajuda a tratar: má circulação, inchaços, tensão,
estresse, depressão, dores no corpo, insônia, fibromialgia. E o câncer, desde que tenha o acompanhamento do médico e a liberação do médico. Não são todos os tipos de problemas oncológicos que podem ser tratados com a massagem, tá? Bom, então ali, má circulação, inchaço, tensão, isso aí todos nós sabemos. Mas aí chega na questão do estresse. Também até aí, digamos que seja normal as pessoas procurarem a massagem, né, para isso, buscar um massoterapeuta para isso. Mas e a depressão? A maioria das pessoas não sabem que a massagem auxilia no tratamento da depressão. Como? Uma massagem relaxante. Por que que é a depressão? Claro, num sentido bem direto, né? Porque a depressão é muito mais do que isso, é muito mais amplo. Mas o que que é a depressão? É a manifestação da tristeza, é uma manifestação absurda de formas de insegurança que, na verdade, não existem, mas se manifestam naquele momento, né? Determinados tipos de medo, enfim, é algo muito, muito, muito profundo. Mas, como auxílio de tratamento médico, sempre lembrando, jamais se deve deixar a medicina para ir para a medicina alternativa. Ah, eu comecei a fazer reiki, eu vou parar com os medicamentos. Eu comecei a fazer massoterapia, eu vou largar os medicamentos. Jamais, jamais. Eu sempre parto do princípio assim, ó. Se Deus nos deu os médicos, né, para cuidar de nós aqui na Terra, então é porque a função deles é muito importante. Então nós temos médicos na Terra, temos médicos do céu, né? E o que que nós buscamos com as terapias, né? No caso, das terapias holísticas, mais exatamente falando, né? É unificar esses dois cuidados. Então, assim, jamais parar o medicamento, jamais parar de consultar, nunca. São terapias aliadas. Por isso, a massoterapia está incluída, na medicina alternativa, assim como o reiki e tantas outras técnicas, né? É a massagem a relação com a neurociência. É muito interessante que a massagem, ela libera remédios, aquele remedinho que a gente vai comprar na farmácia para dor, né? Aquela Neosaldina, enfim, tantas outras. Elas são medicamentos que são liberados naturalmente através da massagem, né? Que são a endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. Nomes assim que a gente olha e pensa, meu Deus, eu não sei nem para que serve isso, eu não sei nem que fundamento tem isso. Só que são sensações, hormônios que borbulham em nós o tempo todo. E todos esses hormônios, né? Nós vamos chamar aqui de amiguinhos, eles são acionados para combater um vilão chamado cortisol. Aí fica a questão, quem é o cortisol? Realmente ele é o vilão da história? É ele que, porque nós conhecemos o cortisol como o hormônio do estresse, o hormônio do medo, né? Cortisol e adrenalina são uma dupla consideradas perigosíssimas, porque eles podem desenvolver em nós sentimentos como o medo, como a insegurança, como a autossegurança, a segurança demais. Mas então, por que que eles existem? Qual é a função deles, e aqui em especial do cortisol? Alguém teria, assim, alguma ideia? Aí nós temos uma imagem dele, uma imagem química dele, né? Sinceramente, eu não entendo nada de química, mas esse é o desenho do nosso vilão. E aí, o que que vocês imaginam em termos de cortisol? Bom, nós temos uma equipe, né? Eu costumo dizer assim, ó, todo o terapeuta, no caso eu estou aqui defendendo a massoterapia, né? Mas todo terapeuta tem uma equipe que trabalha com ele. E aí nós podemos ver, acho que no próximo slide, nós podemos entender se realmente cortisol é um vilão ou não. E aí eu busquei essa imagem do Coringa, né? Para lançar a pergunta, é o cortisol, mocinho ou vilão? Porque o Coringa no cinema, ele é o vilão. Mas para os psiquiatras, para os psicólogos,
O Coringa nada mais do que uma pessoa que tem sérios problemas psiquiátricos. Ele precisa de ajuda, ele precisa de atenção, ele faz tudo aquilo, ele desenvolve toda aquela raiva contra o Batman porque ele tem sérios problemas a serem curados ali. Mas aí já é uma outra questão. Então, fica a pergunta, né? Seria ele um vilão ou não? Então, a nossa equipe, a equipe que trabalha com os terapeutas, né? Endorfina, é o hormônio do prazer. E não tem coisa mais gostosa do que brincar com uma criança. Olha que delícia, olha o sentimento que isso desenvolve. Não importa se é um filho, se é um aluno, né, Ângela? Não importa se é um sobrinho, se é o filho da vida, não interessa. Brincar com criança é uma delícia, é endorfina total. Serotonina, hormônio da felicidade. Eu não sei se a moça da imagem está indo encontrar alguém, ou se ela simplesmente está fazendo aquela caminhada matinal da Ângela e da Carla, enfim, o que que ela está fazendo ali, mas ela está muito feliz. Dopamina, hormônio do relaxamento. Quem não olha essa imagem e não se sente extremamente relaxado? Gente, uma praia tranquila. E ali a ocitocina, que é o hormônio do amor. Aí eu achei essa imagem que é perfeita. Uma criança e um gatinho. Eu acho que não tem demonstração de amor mais linda e mais pura do que essa. Então, esses são os nossos amigos que trabalham conosco, que desenvolvem, né, prazer, felicidade, relaxamento e o sentimento de amor. Eles aqui nos acompanham. Mas continua aquela pergunta, né? E o cortisol? O que que ele faz? Sendo ele parte da nossa equipe, e tendo um trabalho não muito interessante, como nós podemos ver ali na imagem, uma determinada pessoa, né, teve o seu nível de cortisol elevado. Então, glicose aumentou, estresse emocional aumentou, o medo aumentou, né? Excesso de atividade física também gera cortisol, porque todo o excesso ele tem uma consequência, né? Por mais positivo que seja. Então, a atividade, por exemplo, a atividade física é excelente. Quando feita uma proporção além do que o normal, ela traz seus efeitos como o aumento do cortisol, né? Falta de sono, a pessoa está com muita insônia, a pessoa não consegue dormir, não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo, a vida está tranquila, tranquila, entre aspas, né? Porque a vida na Terra nunca é tranquila, mas essa pessoa não tem motivos para não dormir e ela não consegue dormir, né? Ali também tem frio excessivo, né? Enfim, tudo desenvolve, tudo que é negativo acaba desenvolvendo o cortisol. O que que aconteceu? Nesse caso, tem retenção de líquidos, já é um paciente para massagem, mas aí já é outra questão. Nosso assunto aqui seria sobre o medo, né? Ali nós podemos observar que essa pessoa em questão ali do desenho, ela teve um estresse emocional. Tá? E nesse momento, existe aquele link que se faz do medo. O que que é o medo? O medo é algo real que se sente, né, que se vivencia naquele momento, ou o medo é algo imaginário. Eu estou bem, eu estou tranquila, tá tudo bem, daqui a pouco eu começo a sentir um medo que eu não sei de onde vem. Eu não sei o que que é, eu não sei por quê. Isso pode desencadear uma síndrome do pânico, pode. Isso pode ser apenas um momento que eu não estou sabendo equilibrar minhas emoções, pode. Aonde entra a massoterapia nisso? Tá? Na massagem relaxante ou terapêutica, como eu expliquei para vocês lá no começo. Tá? A massagem relaxante, até ontem eu estava conversando com as gurias na aula de Reiki e estava explicando para elas. Jamais se coloca o paciente, a pessoa que está em atendimento, em cima da maca por nada, tipo, deite-se aí, né? Fique à vontade. Não, a gente conversa, a gente faz um escalda-pé, oferece um chazinho, acalma aquela pessoa. Porque mesmo que ela vá só fazer uma massagem, que é o habitual dela, enfim, ela faz a massagem relaxante por hábito, ou ela está nervosa
ela está passando por problemas, ela está com medo, ela tem uma depressão, ela tem qualquer tipo de problema, né? Eu não gosto de falar problema, mas questão. Ela tem alguma questão com ela, né? Seja física ou emocional, ela precisa relaxar, porque qualquer movimento que ela faça, que seja colocar o pé para fora da porta, enquanto ela está em casa, está tranquilo. A partir do momento que a pessoa que trabalha com essa questão do medo, do nervosismo, da depressão, enfim, ela botou o pé para fora de casa e ali parece que o mundo começa a cair. É o medo de que as pessoas falem com ela, o medo de que alguma coisa aconteça, o medo de tropeçar na rua, tudo é medo. Então, a partir do momento que essa pessoa chega para nós, terapeutas, independente da terapia, né, que vai se desenvolver, o primeiro passo é mantê-la calma, tranquila e que ela entenda que aqui é um lugar de acolhimento, onde ela vai se sentir muito bem, onde ela pode falar o que ela quiser, falar o que ela estiver sentindo. E se hoje, de repente, ela não quer, no caso, a massoterapia, não, eu estou me sentindo bem, eu só vim aqui porque eu estava angustiada e precisava falar. Tá tudo bem, vamos conversar. Se cancela a sessão hoje, fica para outro dia, mas vamos conversar e vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa. Tá? Nesse momento, o nível de cortisol começa a cair, devagarinho, 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 devagarinho. Quando a pessoa deita na maca, ela já está tranquila, ela já não espera mais o pior. Porque uma pessoa nervosa, ela deita na maca, a primeira coisa que ela pensa, nossa, e se essa maca quebra? Sabe? Tudo gera, às vezes são coisas absurdas. O medo nesse sentido, por exemplo, claro que eu dei uma coisa assim meio fora de questão, não é impossível, né? A gente sabe que acontece, dependendo da qualidade da maca, é algo que acontece, mas brincadeiras à parte. A pessoa está tensa e ela tem medo de tudo, ela tem medo que abra uma porta. Sabe? É possível notar quando a pessoa entra assim que ela olha a primeira coisa, se a porta fecha, ela não fala nada, mas com o olhar tu já entende que a pergunta é: essa porta fecha mesmo? Sabe? Então a missão, né? A primeira missão de tudo é fazer que ela se sinta em paz, que ela se sinta em casa, e aí sim partes para massagem, tá? Aí, claro, já não vou explicar aqui, porque senão já seria uma aula de massoterapia, já seria muito técnico, né? Mas existem determinados pontos, né, que quando tocados, aí eles desenvolvem todos aqueles hormônios que nós vimos no início, né? Ocitocina, enfim. Ali, de novo, volta a pergunta, né? Cortisol, positivo versus negativo. Então, até aqui se ouviu falar, sempre, né, que o cortisol, porque o ser humano tem isso. Eu quero saber, o cortisol é negativo, então eu vou assisto todos os vídeos que falam que o cortisol é negativo. Isso é automático. Eu ouvi falar que ele é negativo, eu quero saber do negativo. Positivo não me interessa. E aí cria-se aquele conhecimento em massa, né? O medo disseminado em massa, como nós vimos há pouco tempo, né? Nessa questão de pandemia, foi um medo disseminado extremamente de uma forma absurda, né? Mas e aí, então, o que que o cortisol tem de bom? Por que que ele faz parte da equipe, como nós colocamos ali? Alguma coisa os outros arrumam, os hormônios arrumam e ele estraga, é isso? Não tem muita. Não. O cortisol, ele mantém adequada resposta ao estresse. É aquilo que nós estamos falando. O cortisol elevado, ele te dá sinal que algo está errado. O médico vai perceber nos exames, o teu psicólogo vai perceber, teu psiquiatra vai perceber. Se o cortisol está elevado, muito estresse, algo tem que ser feito. Só aí ele já desenvolveu um fator positivo, tá? Porque ele mostrou que algo está errado, então vamos ao tratamento, né? Isso, se ele está num nível normal no organismo, ele desenvolve todo o seu papel de forma positiva, né? Por exemplo, ele modula a nossa imunidade, né? Porque aqui, eu fiz até algumas anotações, né, que fazem parte, tá? Porque ele é produzido pelas glândulas suprarrenais e ele tem diversas funções positivas. Então, ele é um grande parceiro dos rins. Então, quando ele tá num nível adequado, o corpo funciona perfeitamente. Ele regula a pressão arterial. Vocês sabiam disso?
que o cortisol é que regula a nossa pressão arterial. É um dos hormônios que regula a nossa pressão. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Imagina, ele está no nosso corpo para nos defender. Ele nos defende quando em nível equilibrado. Ele nos defende daqueles inimigos indesejados que entram sem serem convidados, né? Mais uma questão, ele é o único hormônio que aumenta com a idade. Então, nós precisamos ter um certo cuidado com o cortisol. E o que que é isso? Ah, eu vou no médico amanhã. Não, amanhã não, amanhã é domingo. Eu vou no médico segunda, eu vou fazer um exame e eu quero entender o nível do meu cortisol. Eu quero saber, eu quero descobrir. Não, gente, não tem necessidade, não precisa de pânico, e não é só com cortisol, é com todos os hormônios do corpo. Ah, eu estou na menopausa, eu estou na andropausa, o que que eu vou fazer? Eu preciso regular hormônios. Calma, calma. Aí entra o nosso papel de terapeuta falando o quê? Hábitos comuns. Massoterapia, é, digamos que para a humanidade em geral, é um novo hábito, né? Ir ao salão de beleza não é novo. Ir ao salão de beleza acontece desde que o mundo é mundo, digamos assim. Mas conhecer uma sessão de massoterapia com fins terapêuticos, aí já passa a ser uma certa novidade. E que aumentou muito a procura, voltando a essa questão da pandemia. As terapias voltaram não, perdão, elas começaram a ser procuradas num nível absurdo, porque as pessoas começaram a entender que algo está errado e não é só com elas, algo está errado não é comigo, não é com a Ângela, não é com a Carla, enfim, algo está errado com a humanidade. As pessoas estão desenvolvendo hábitos que antigamente não existiam. O medo, quando eu era criança, eu aprendi, acho que com todos nós aqui, acho que não foi diferente para a Ângela, para o Cláudio, para a Carla, seu Erenildo, para ninguém, né? Para a Bernarda não foi diferente. Tá com medo, vai com medo mesmo. E se não for, vai ficar com medo e vai apanhar. Era assim que funcionava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas desenvolvem um medo e elas não conseguem passar segurança para os próprios filhos porque elas têm esse medo. Então, é difícil, quando tu não tem segurança, tu passar para alguém. O que nós conversávamos esses dias, né, Angela? Conversávamos sobre algo semelhante. Quando tu não tem segurança no que tu tá fazendo, é difícil, né? Passar para os outros. E o medo, ele atrapalha muito nesse sentido, tá? Então, assim, como eu estava falando, o que eu vou fazer para baixar meu cortisol? Faz um chimarrão, senta na praça, né, Carla? A Carla é experiente em fazer isso. É, visita alguém que há muito tempo tu não vê, sai para dar uma caminhada, né? Esses dias eu fiz uma experiência dessas. Cláudio também gosta de dar caminhada. Esses dias nós caminhamos cerca de 2 horas. E eu não sabia que ia ser tanto assim, Ângela. Eu fui bem faceira para caminhada. Me arrependi tanto, mas foi muito bom, gente. Muito bom, porque caminhar no Rio Guaíba não tem preço. O brabo é quando passa do Rio Guaíba, né? Porque tu vai mais longe. Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto, né? Os efeitos diretos da massagem. E aí, né? Se falou, 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 mas até agora, o que que uma sessão de massoterapia pode me proporcionar? Bom, as áreas de foco. Todos nós ouvimos falar em ponto gatilho. Hoje em dia é muito comum até, né, se falar, eu estava muito bem, de repente, tal situação foi um gatilho para mim, né? Isso se fala muito dentro da psicologia. Mas os pontos gatilho aqui dentro da massoterapia são aqueles famosos nódulos de tensão. Até a imagem que eu achei ali foi a lâmpada, né? Que o Aladim, para ele encontrar o gênio, ele tinha que esfregar, esfregar, esfregar a lâmpada. Como é que se encontra os pontos gatilhos?
na massagem, tá? Eles são chamados de trigger points, e o que que são? Eles são nódulos que se formam conforme nós vamos nos tensionando. Muito comum para as pessoas que praticam exercício físico, pegam muito peso. Mas como aqui nós estamos falando na questão do medo, né? Quando a pessoa, porque quando sente medo, seja ele real ou um medo imaginário, um imaginário ou uma perspectiva de medo, o que acontece? Tu tensiona. Automaticamente tu vai tensionar, certo? Os músculos, eles são todos formados por filamentos. Esses filamentos, eles começam a se embrulhar. Daqui a pouco, se forma um nó nos músculos. O que que é isso? Vocês já fizeram massagem em alguém e sentiram que tinha um pontinho ali, uma coisinha elevadinha ali, assim, realmente parecia um pequeno nódulozinho? Pois é, aquilo ali são nódulos de tensão. Não é nada grave, eles são desfeitos na massagem, tá? E quando se encontra um nódulo, o que que tu faz? Fica cerca de 30 segundos com o dedo aqui, né? Essa palma do dedo aqui. Não apertando forte, mas friccionando devagarinho o lugar até que o nódulo se desfaça. Isso não é em uma sessão de massagem. Não adianta a pessoa vir fazer uma sessão de massagem, os nódulos, os trigger points são eliminados, eu não venho mais. Não. Isso precisa cerca de 10 a 20 sessões para que os nódulos sejam desfeitos. Tá? Eu sei que a palavra nódulo assusta um pouco, mas nesse momento nessa questão, não é nada que vai assustar. São simplesmente os pontos gatilhos que são desfeitos na massagem. Aí, os heróis da massagem. Pedras quentes. Por que essa imagem? Porque as pedras quentes, elas são pedras vulcânicas, não é qualquer pedra. Quem me conhece sabe que eu amo pedra, né? É que tem as minhas pedras. Onde eu ando, eu acho uma pedra, eu cato e vai para casa. É assim. Então, mas esse tipo de pedra não pode ser utilizado na massagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tenho um exemplo de pedra vulcânica. Por que eu estou mostrando para vocês, né? Ah, não é o assunto, não é interessante. Sim, é o assunto. Faz parte que nós estamos trabalhando a massagem e o medo. Então, o que aqui, quais as armas que eu tenho, né, para poder auxiliar as pessoas diante de uma situação de estresse, de uma situação de medo, síndrome do pânico, enfim, né, qualquer tipo de manifestação de insegurança, digamos assim. Então, temos as pedras quentes, temos o bambu, esses que são usados para nos pés, né, são pequenininhos, mas tem os maiores também que são esses aqui. Massagem com bambu é uma delícia. A massagem por si só, ela é uma delícia. Então, quando se usa um elemento natural como o bambu, a pedra, a massagem passa a ter, aí eu já não estou falando aqui de uma forma técnica, tá? É uma opinião minha, Cristiane. Quando se faz uso de um elemento natural na massagem, nós já estamos trabalhando com outras pessoas, com outros parceiros, com outros médicos que não estão aqui, que não são visíveis, que são quem? Os índios, né? Os nossos amados e queridos e fortes índios. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu não uso, por exemplo, o bambu, porque ensinou no curso. Não, eu uso o bambu como um elemento natural. E um dos heróis mais poderosos que nós temos são as nossas mãos. Então, assim, para fazer massagem, e até nós conversávamos sobre isso no grupo ontem, né, meninas, na nossa aula, para fazer reiki precisa do curso, obrigatoriamente, eu preciso apresentar, ter, né, a iniciação, a cerimônia de iniciação, eu preciso ter o diploma na parede. Não, porque é empírico. Estender as mãos, tocar alguém e desejar que essa pessoa seja feliz, que ela se recupere, que ela fique bem, é normal. É algo que é divino, é normal no sentido de ser divino. Caso contrário, fecharia os centros espíritas, não existiria mais centro espírita, não existiria mais o passe, né? Outra questão, para fazer massagem. Claro, se eu quiser trabalhar profissionalmente, logicamente, eu preciso apresentar o diploma, o curso, enfim, tudo aquilo, tal, estágio. Mas se eu hoje, eu gosto de fazer massagem,
tem uma pessoa que, enfim, um marido, a esposa, o filho, o irmão, a vizinha, alguém está com dor, alguém está com uma dor muito forte. Experimenta fazer uma massagem naquela pessoa, mas deixa a intuição te levar. Eu não estou dizendo que, eu não sei usar bambu, não sei usar pedra, não sei usar, as pedras são quentes, né? Eu não sei usar as pedras, não precisa. Tu tens as tuas mãos a partir do momento que tu te conecta com aqueles seres, né, que nos abençoam, que nos protegem, são nossos amados mentores, alguns chamam de anjos, né, ou guias espirituais, enfim, né, Jesus, Sananda, como quiserem chamar. A partir do momento que nós nos conectamos com essas pessoas, automaticamente nós vamos conseguir fazer uma massagem naquela pessoa, mesmo sem nunca ter entrado numa sala de aula, que com certeza elimina qualquer medo, qualquer dor, qualquer insegurança. E eu falo isso para vocês porque como é que eu conheci a massagem? O meu pai, que já não está mais entre nós, né? O meu pai, ele era tabelião como profissão, mas nos momentos de folga, meu pai não sabia jogar futebol, ele adorava futebol, mas ele era tadinho, perna de pau. Mas o que que ele sabia fazer? Massagem. Fazia uma massagem como ninguém. Então ele era o massagista do time. Era um time de futebol chamado, era Catorrita Futebol Clube. Bem coisa de interior, né? Bem nome de interior, assim, de time de futebol do interior. Então, o seu Levi era um massagista. E eu cresci vendo ele fazer massagem. Às vezes as pessoas procuravam ele, deu uma distensão e tal, vai lá e faz. E o pai adorava fazer isso. Então, eu fazia porque eu via. E aquilo que ele fazia era muito legal, porque as pessoas chegavam com dor e saíam bem. E eu comecei a fazer, eu fazia isso em casa. Então, até hoje eu não sei, né? Mas eu lembro muito da minha irmã chegar para mim e dizer: eu tô com uma dor, me faz uma massagem. Eu fazia massagem. Ela dizia: passou. Até hoje eu não sei se realmente passou. Eu acredito que sim, porque ela não tinha mais expressão de dor, ou se aquilo era para contentar, para ver uma criança, né, feliz. Mas enfim, eu sei que eu cresci com isso. Depois eu passei a vender Avon, Natura, quem nunca, né? E aí tu tem que demonstrar o produto. Aí tu pega o creme, tu massageia, tu mostra para tua cliente como é que tu passa, né? Não vai mostrar em ti, vai mostrar nela. E aí, ai, tu tem o dom da massagem. E isso foi crescendo, crescendo, mas levou anos, né? Pra... Isso começou quando eu era criança e eu fui fazer o primeiro curso ano passado, né? Com 45 anos. Foi onde eu me aventurei. E aí eu descobri que massoterapia, né? Reiki, todas aquelas terapias de toque, toda aquela terapia que acolhe, ela automaticamente acalma. Ela nos traz felicidade, ela nos traz cuidado. Então, é tão lindo de ver quando as pessoas entram assim no espaço e olham, ai, que bonito. Meu espaço agora dá para ver. Consegui arrumar a câmera, meninas, dá para enxergar alguma coisa assim. Ele é comum. A gente procura, né, Ângelo, ter o nosso espaço arrumadinho, mas ele é comum, ele não tem nada de. Mas as pessoas entram e olham assim, ai, que lindo teu espaço. Que energia gostosa. Para mim não tem preço. Falar em que energia gostosa não tem preço. E essa energia dá para fazer só colocando uma maca na sala de casa, no quarto, ou não colocar maca nenhuma, usa um colchonete. Não vou dizer usa a cama, porque a cama é uma coisa tão íntima, né? Colocar as pessoas para fazer massagem é uma coisa muito, é um lugar tão teu, tão sagrado ali. Mas um colchonete, né? Coloca ali na sala e vai, faz. Tu tem vontade de conhecer mais sobre a massagem? Vai, faz um curso. E se der medo, vai com medo mesmo, né? Mas é tão lindo. Por isso que eu digo que a massagem ela deveria ser obrigatoriamente ligada ao holístico. Existem massoterapeutas, que são chamados massagistas, né? Qual é a diferença do massagista? O massagista vai fazer a técnica. O massoterapeuta, ele engloba tudo, ele engloba o ser na sua totalidade. Então,
É um conselho que eu dou para quem tem essa vontade. E quem faz reiki, então, massagem com reiki, só vivenciando para saber. Até porque a Ângela tem mais coisas ainda para ensinar, que ela prometeu, e eu vou cobrar dela nos ensinar. Eu sei que ela vai ensinar. Ah, que é uma coisa fantástica, né? Eu sei porque eu faço o auto-reiki, né? Então, eu nunca fiz massagem com reiki. Se eu falar para você assim, gente, eu estou mentindo, eu fui no local e fiz, nunca. Mas eu pratico auto-reiki. Eu sei como é o resultado da massagem, se juntar os dois, então, né? É uma benção única. A pergunta que fica, já marcou sua sessão de massoterapia hoje? Aí tem aquela imagem ali que define tudo, né? Define tudo. Ali nós temos o hormônio do amor, temos o hormônio da felicidade, temos todos os hormônios numa única imagem ali. Infelizmente, a massoterapia não pode ser feita online, né? Mas o reiki pode. Então, daqui a pouco vamos deixar as coisas se alinharem como tem que ser, né? E começar a praticar o reiki online. As pessoas precisam, o universo precisa, né? E diante de tantas. 2024 acabou de começar. A gente abre o YouTube, que tem de pessoas falando ali, e tarólogos, enfim, falando que 2024 será um ano terrível, que chegou meu gato ali, enfim, meu companheiro de reiki. Ah, as pessoas ficam falando que 2024 será um ano de nova pandemia, será isso, será aquilo? Será que não é um momento onde as pessoas precisam do reiki, onde as pessoas precisam equilibrar suas energias? É impossível se conviver com uma humanidade, ou se conviver não, né? É impossível trabalhar, quando eu digo trabalhar, é convívio social, convívio no trabalho, enfim, né? Com uma humanidade que vive sob o medo, que vive sob a tensão do que vai acontecer, do que pode. 3 dias de escuridão, então eu não sei quantos vídeos eu já vi que falam sobre 3 dias de escuridão. Eu acho assim, gente, o meu conselho é comprem velas, porque há 70, 80, 90 anos atrás não existia luz elétrica, né? Aliás, até existia luz elétrica, mas na minha cidade, como eu sou do interior, é até às 10 da noite. Chegava às 10 da noite e desligava tudo. Então, assim, ó, quem tinha uma vela, acendia sua vela, pegava o seu radinho, ouvindo ali a Rádio Globo, Maré Mansa, quem é da época lembra, né? Talvez a Ângela lembre esse momento, a Bernarda, e era isso. Então, assim, se der 3 dias de escuridão, ninguém vai usar celular. Isso é bom. Para mim, conheço, vai ser difícil, porque eu faço muitas atividades pelo celular. Aqui as pessoas, algumas de nós, como a Ângela, trabalham pelo celular, mas tudo bem, vai ficar 3 dias sem trabalhar, Ângela, 3 dias tranquilo. 3 dias que tu vai tirar para a família, É. 3 dias que tu vai dormir cedinho, 3 dias que o gosto de sair para caminhar vai ser melhor, vai ser mais gostoso. Mas eu só tenho panela. Eu conheci uma moça que trabalhou comigo numa escola, ela só tinha panelas elétricas. E ela dizia, uma maravilha, tu não sabe como é bom panela elétrica. Nos 3 dias de escuridão, eu não sei o que ela vai fazer. Aí ela vai voltar às raízes, aí ela vai se tornar indígena, porque daí ela vai pegar 2 pedrinhas, né? Vai esfregar, vai sair o fogo, vai pegar uma panelinha velha e vai fazer a sua comida. Se acontecer 3 dias de escuridão, é porque a humanidade está precisando acalmar, está precisando baixar o nível do cortisol, entendeu? Nós não sabemos se vai acontecer, nós não sabemos. Então, para que ter medo? Aqui, essa pessoa que vos fala é uma pessoa tranquila, mas se ela tem algo para fazer, por exemplo, vamos supor, hoje é sábado, segunda-feira, iniciar um novo emprego, por exemplo, tá? E o Cláudio está aí, não me deixa mentir. Ah, o que que acontece? O Cláudio é meu marido, né? Quem não conhece. Eu vou dormir no domingo, entre aspas, porque eu vou ter um sono picotadinho. Porque na segunda-feira, se eu tenho que levantar às 7, eu vou despertar às 5, porque eu tô tensa, porque eu vou começar um novo emprego. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que é normal ser aquele terapeuta que, eu vivo no on, eu sou totalmente tranquila, eu sou totalmente zen.
eu não grito, eu sou incapaz de brigar, eu sou incapaz de falar palavrão. Gente, palavrão liberta, tá? Não é legal ficar falando, mas tem horas que o teu nível de cortisol tá tão lá em cima, que se tu falar um palavrão pra ti não tá errado. Deixa, liberta aquilo, não precisa falar pros outros. Não é legal, mas fala pra ti. Tá? Então, nós somos pessoas normais. Nós sentimos medo, sim. Nós sentimos nervosismo, sim. Nós ficamos nervosos, sim. Não existe a pessoa. Quem não tem nada disso já ascensionou, não está mais aqui. Então, convivam com seus medos tranquilamente. Se quiserem marcar uma sessão de massagem, de massoterapia, estou aqui. Pode ser comigo, pode ser com outra massoterapeuta, não tem problema nenhum. Mas se vocês querem só dar uma caminhada para relaxar, relaxa. Quer cozinhar, gosta de cozinhar? Cozinha, entendeu? Quer sentar na frente de casa tomar um chimarrão? Senta! Não tem problema nenhum. Mas relaxa, respira. A tensão existe, a insegurança existe, o medo existe, mas existem saídas, existem soluções que nos ajudam a diminuir, controlar e acreditamos que curar o medo também. Então, gratidão. Essa sou eu com o meu pêndulo amado, agora o meu pêndulo é meu parceiro, né? Junto com a geobiologia. E aí, para quem não me conhece, né? Eu sou reikiana, reiki usui, reiki xamânico, a geobiologia espiritual, massagem relaxante, massagem terapêutica e em breve também a cartomancia terapêutica. Ali eu deixei meu contato, porque faz parte do show. Então, muito obrigada, gratidão por esse momento. Eu achei que o medo talvez tomasse conta, né? Mas não, foi tranquilo, foi até porque o leonino gosta de falar, né? O leonino, ah, ele se tranquiliza quando ele vê que as pessoas estão, né, prestando atenção nele. Então, gente, muito obrigada. Que o Mestre Jesus abençoe cada um de nós, tá? E que tenhamos não só um final de semana abençoado, não só uma semana abençoada, um mês, daqui a pouco fevereiro está entrando aí, um ano abençoado, mas que tenhamos toda uma existência abençoada, uma existência de paz, sempre lembrando que nós temos mestres que nos acompanham, nós temos os nossos mentores que nos acompanham, nossos anjos, enfim, cada um chama da maneira que quiser, mas eles estão aqui, eles são presentes. E outra coisa que eu esqueci de falar, desculpa, Ângela, bem ligeirinho, ah, se tiver oportunidade de praticar a meditação, pratique. Eu não pratico meditação porque eu não consigo ficar quieto, meu cérebro não para, não tem problema. Deixa as ideias que venham, elas vão se acomodar no seu devido momento, mas pratique. Se puder, pratique experiência própria. Faz muito bem. Obrigada a todos. Gratidão. Quero te convidar a gente fazer um exercício agora, amado. Gratidão pelas informações valiosas que você trouxe para nós hoje. Com uma contribuição linda, tá? Obrigada por ter trazido. Tenho certeza que muitas pessoas aqui ainda não conheciam sobre o cortisol, não tinham esse conhecimento que você nos trouxe. Gratidão, gratidão pela tua contribuição, tá? Vai ser com certeza valioso para pessoas que vão chegar nesse conteúdo gravado, que vão encontrar nessa tua fala aí uma luz, né? Vai se acender. Eu quero te convidar então para a gente terminar essa noite com um momento compartilhado entre nós, onde a gente possa trazer o relaxamento. Como se você recebesse alguém na tua sala, como se você recebesse alguém com todo carinho, com todo amor, como seria, e para que a gente possa então sair daqui com esse cortisol alinhadinho, com os nossos hormônios todos no lugar e essa família toda de mãos dadas, né? Olhando ao redor como verdadeiros heróis em harmonia. Gratidão a vocês que estiveram aqui essa noite, né? Em carinho à Cris, em carinho ao nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela contribuição energética que cada um dá com seu amor, com seu estado de presença. É sempre uma honra, como vocês sabem que eu sempre falo isso, eu fico muito feliz de poder trazer esse canal, de trazer essa pequenina contribuição que a gente pode estar aí
iluminando um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais nessa nossa caminhada, o que a gente puder fazer para auxiliar uns aos outros, a gente já vai estar fazendo muito, muito mais do que nós fizemos em outros momentos em que a gente estava sentado no medo de ser visto, no medo de ser ouvido, não é, Cris? Tá, minha amada? Mais uma vez, gratidão a todos, gratidão a você pela tua contribuição. Eu quero deixar para você, amada, esse exercício. Volta aqui para o palco e traz para nós uma meditação bem gostosa, para que a gente possa terminar a noite nesse estado elevado, entrar no nosso final de semana, na nossa família, com a melhor vibração, com a melhor âncora possível, que Mestre Jesus nos apoie aqui, hoje e sempre, mas mais especialmente nesse momento onde a gente estabelece a intenção de ancorar, né? Esse lugar interno iluminado, onde a gente possa entrar na nossa família e nesse espaço harmonizado, contribuir, compartilhar momentos incríveis. Gratidão, então. Muito boa noite. E depois que você terminar, aí a gente encerra. Amém. Eu vou só apagar a minha luz aqui. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, respirar bem fundo, soltar o nosso ar, respirar e inspirar. Nesse momento, nós nos reportamos até um campo, à beira de um rio, à beira-mar, aonde você se sentir mais conectado, no local onde você se sentir mais feliz. Ali nesse lugar, você senta, contempla a grama, contempla o rio, o mar, aonde você estiver agora. Ali você vê uma luz que se forma à sua frente. Essa luz é uma luz azul, um azul dourado, e que entra pelo alto da sua cabeça, vai tomando conta. Você sente que ela passa pelos seus olhos, pelo seu nariz, pela sua garganta, pelos seus ombros, pelo seu coração. Essa onda de luz azul, ela toma conta de todo o seu corpo. Ela vai descendo pelas pernas, joelhos, até que ela chega aos seus pés. Quando ela chega aos seus pés, ela se transforma em raiz. E essa raiz, ela vai para a terra e vai descendo, 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 ancorando você no fundo, no mais profundo da terra. Ao mesmo tempo que ela continua por todo o seu corpo, num vai e vem, e sai pelo alto da cabeça, fazendo a sua conexão com o divino. Nesse momento, você vê que alguém vem chegando. Você não consegue identificar quem é. Você vê apenas uma luz branca. E de repente ela vai tomando uma forma humana. Vem chegando até você. E quando você consegue identificar, é Jesus. Jesus simplesmente chega, estende as suas mãos e pergunta: Filha, filho, o que queres nesse momento? Agora é a hora de você fazer o seu pedido, não em voz alta, faça o seu pedido mentalmente para o mestre. Ele está na sua frente. Depois de realizar o seu pedido, o mestre ele abraça, ele dá a certeza de que tudo vai ficar bem. Ele garante
que tudo vai dar certo, porque você faz parte dessa luz azul. Essa luz que te conectou com a Terra também te conectou com o céu. E hoje você faz parte de uma irmandade de irmãos estelares que te acompanham para toda a vida. Você agradece ao mestre, dá mais um abraço e vê ele se distanciar. Indo, até que ele torna a ser a luz branca e retorna aos céus. Nesse momento, você vai voltando devagarinho, vai sentindo seus pés, sentindo suas mãos, sentindo a paz e a tranquilidade que aquele momento te ofereceu. Foi um momento único, mas ele vai voltar. Tenha absoluta certeza que o Mestre Jesus vai voltar para um novo encontro com você. Quando você se sentir preparado, abra os olhos e simplesmente agradeça esse momento. E assim, amados, nos despedimos depois desse momento tão bonito. E viu como não é difícil que nós paremos um pouquinho para meditar. Essa foi uma meditação guiada, mas depois que você acostuma a fazer a meditação guiada, e se não acostumar, não tem problema, continua fazendo a guiada. O simples momento de parar, a música que toca, ou até o canto dos pássaros, pode ser, isso também é música para meditação. Ele vai te levar aos mais lindos momentos e aos mais altos lugares, com certeza. Gratidão. Gratidão, amada. Foi lindo. Muito obrigada. Obrigada a todos que aqui estiveram. Meu beijo especial para cada um e para todos. Boa noite. Um bom final de semana e fiquem com Deus. Que essa energia perdure por todo o final de semana e na segunda-feira ou na sexta-feira nós nos vemos. Até lá. Beijo, beijo, gente. Boa Beijo. noite.